Craque de bola, jogador monstruoso. Essa é a melhor definição, na minha opinião, pro John Arias. O Fluminense tem um baita de um jogador em mãos, um dos melhores jogadores desse Mundial de Clubes, se não o melhor. Para muitos da imprensa, é o melhor jogador do Mundial de Clubes até agora e, na minha opinião, o melhor jogador atuando no Brasil, no futebol brasileiro. O John Arias, há muito tempo, já vem sendo um dos grandes pilares do Fluminense. Foi assim quando o Fluminense ganhou a Libertadores com o Diniz ainda. Foi assim na época do Mano Menezes, onde o Fluminense não foi tão bem, mas o John Arias era um dos jogadores que ainda segurava esse time do Fluminense, fez o Fluminense ter um respiro. E agora, nessa fase do Renato Gaúcho, no Mundial de Clubes principalmente, o John Arias vem se destacando muito. É absurdo ver a intensidade que esse jogador tem em campo, percorre o jogo todo, marca muito bem, ataca muito bem, é um jogador decisivo, frio. A gente não vê o John Arias sumindo de jogos decisivos, como em muitos outros casos a gente vê outros jogadores que são craques, que são excelentes jogadores, mas na hora de decidir um jogo importante não aparece. Vamos dar alguns exemplos do futebol brasileiro. Muito se fala do Estevão. Estevão é um excelente jogador, um craque de bola, isso é inegável, mas não aparece tanto em jogos decisivos para o Palmeiras. Mas quando a gente olha para o John Arias, a gente não vê isso. A gente vê um jogador muito intenso, participativo na marcação, no ataque, na construção de jogadas, e vê um jogador muito decisivo. A gente vê um jogador que tem uma dinâmica percorrendo o jogo todo, né, ataque e defesa, e ao mesmo tempo é um jogador muito habilidoso. A gente vê um jogador que tem muito talento e ao mesmo tempo tem muita intensidade. Então ele é um jogador completo. O John Arias, na minha visão de futebol, é um dos poucos jogadores com, sei lá, eu nem lembro quantos anos o John Arias tem. Ó, acabei de verificar, tá? O John Arias de fato tem a idade que eu imaginava, 27 anos. Então ele já passou dos 24, 25 anos, que é normalmente quando o jogador brasileiro vai pra Europa. Aliás, os jogadores que atuam no futebol brasileiro vão pra Europa, normalmente ali 22, 23 anos, depois já é mais difícil. O John Arias já passou dessa idade, mas eu ainda vejo o John Arias atuando na Europa, porque ele tem uma dinâmica de um jogador que atua na Europa. Dá pra pensar no John Arias jogando no futebol inglês, num time médio da Inglaterra. Dá pra pensar no John Arias jogando num Napoli da vida, num futebol italiano. Dá pra pensar no John Arias jogando no time médio da França. Então, ele de fato tem um perfil de jogador que joga no futebol europeu. Quer ver um outro exemplo de jogador que é muito citado aqui no futebol brasileiro e nesse Mundial não mostrou uma dinâmica de futebol europeu? O Arrascaeta. O Arrascaeta é visto como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Para muitos é o melhor jogador do futebol brasileiro, o craque do futebol brasileiro. Mas no próprio Mundial, ali quando precisou de intensidade, principalmente no jogo contra o Bayern de Munique, a gente viu um Arrascaeta que não tem essa intensidade. E por isso que eu cito aqui, o John Arias, para mim, na minha visão de futebol, é o jogador mais intenso, é o jogador mais completo atuando no Brasil hoje, tá? Por tudo isso que eu falei, nível técnico, talento, com bola no pé, tem refino, ele acha passes, ele tem drible, ele tem velocidade e principalmente pela intensidade, marcação, um ataque, contra-ataque, velocidade, bota o pé quando precisa. Então é um jogador que tem uma função muito grande no meio-campo, vai jogar bem em qualquer posição, bota ele na ponta, ele vai jogar bem, coloca ele no meio, ele vai jogar bem, precisar de repente fazer um volante, ele vai fazer bem. Então é um cara que dá uma dinâmica muito diferente, é um jogador fundamental pro time do Fluminense e também para a seleção da Colômbia. A gente vê na Colômbia ele da mesma maneira. E antes de passar para os últimos itens, eu quero te falar que esse vídeo é patrocinado pela ProSox, a meia dos atletas. E se tu é jogador de futebol e gosta de ter uma boa performance em campo, prevenir lesões, não torcer teu tornozelo, quer ter um pé estável dentro da chuteira, firme na hora de jogar, tu precisa conhecer as meias da ProSox. Eu, além de ser parceiro da marca, também sou usuário, eu uso há muitos anos já a ProSox e eu posso te garantir que foi uma coisa que mudou meu jogo. Eu tinha muitas torções no tornozelo e por mais que eu fizesse exercícios de estabilidade para fortalecer o meu tornozelo, às vezes eu tinha torções. E depois que eu passei a utilizar as ProSox, eu nunca mais me incomodei com isso. O pé fica firme na chuteira, a chance de lesionar e torcer o tornozelo diminui muito. Te convido a testar na prática as meias da ProSox. Inclusive, para quem acompanha meus vídeos aqui, a ProSox liberou um cupom de 12% de desconto para tu aproveitar, adquirir a tua meia, garantir a tua performance em campo
pagando menos. Então é só utilizar o cupom Felipe12 no site da ProSox, que vai ficar no link aqui da descrição. Tu pode aproveitar e adquirir a tua meia. Um outro jogador que inclusive eu acho ele muito parecido com esse perfil é o Richard Rios, que tem um perfil parecido de intensidade, mas em algumas vezes no Palmeiras ele dá uma desligada. O John Arias já não tem isso. No Fluminense ele é muito constante, e é um constante não um nível abaixo, um constante no nível alto. Então ele tá sempre lá em cima. Então, pra mim, de fato, o John Arias é o jogador de maior destaque do futebol brasileiro, tá? Não, ele não é brasileiro, ele é colombiano, mas joga no futebol brasileiro. E pra mim é um dos principais jogadores desse Mundial. E aí que entra, eu sempre falo aqui com vocês da importância do ser intenso, ter velocidade, ter aceleração em campo. E já te convido, tu que é jogador amador, que joga com teus amigos, que gosta de jogar o teu futebol no final de semana, a treinar para melhorar a tua intensidade. Eu tenho um treinamento que é o Destrave e Acelera, que te dá acesso a exercícios de aceleração, coordenativo de corrida, exercícios para explosão muscular e exercícios de mobilidade para destravar teu corpo. Se tu tá se sentindo lento, travado em campo, não consegue ter intensidade, esse treinamento vai te ajudar muito a mudar isso. E no primeiro link da descrição tu tem acesso a esse treinamento com valor super especial. Clica no primeiro link, vem fazer parte desse treinamento que vai te ajudar muito a ter mais intensidade em campo. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, se tu concorda comigo que o John Arias de fato é um dos principais jogadores do futebol brasileiro atuando no Brasil. E não se esquece de deixar teu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima!